quero registrar aqui mais uma vez, eu creio que vou repetir isso muitas vezes, parabenizar a CSB pela preocupação com a qualificação dos seus dirigentes e das suas lideranças sindicais. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de muitas propostas que podem trazer um enorme prejuízo para o trabalhador brasileiro. Esse documento que eu vi agora, quando cheguei ali, estava no cantinho folheando, mostra muito bem isso, um documento da CSB, mostra muito bem isso, mostra essas possibilidades e, diante de uma realidade como essa, é fundamental que o trabalhador esteja qualificado, esteja preparado e tenha do seu lado dirigentes sindicais e lideranças sindicais que também estão preparados, porque o que vem por aí não é muito fácil. A gente está acompanhando pela imprensa, eu moro em Brasília, acompanho mais de perto no Congresso Nacional, já fui ao Congresso Nacional algumas vezes, já participei de algumas audiências públicas dentro dessas discussões que envolvem a chamada reforma trabalhista, e posso trazer aqui o meu depoimento, no sentido de que há no Congresso Nacional uma corrente muito forte, muito organizada e pronta para interferir da pior forma possível, do ponto de vista do trabalhador, em relação à legislação do trabalho. Não me foi pedido para vir aqui hoje e tecer comentários sobre a reforma trabalhista. Não foi isso que a CSB e que a Escola Social me solicitaram. Mas, num momento como esse, me pedir para falar sobre trabalho degradante, condições degradantes de trabalho, e até mesmo trabalho escravo contemporâneo, diante de uma situação com a qual nós vivemos, é impossível não estabelecer uma relação. É impossível não estabelecer uma relação. Vejam as senhoras e os senhores que esta semana foi divulgado, pode ser que as senhoras e os senhores já tivessem conhecimento, eu não tinha. Então, por isso, digo, esta semana, para mim, foi divulgado um projeto de lei do deputado Nilson Leitão, do Mato Grosso. Esse moço já foi, se não me trai a memória, prefeito de Cuiabá. E esse projeto de lei propõe que os trabalhadores recebam por qualquer tipo de remuneração. O que você pensa sobre isso? O que te vem à mente? O que te vem à ideia? Se passa uma lei, um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, sancionado, vira lei, onde o trabalhador pode receber por qualquer tipo de remuneração. Vai ter gente dando bom dia. Talvez isso até seja bom, né, patrão, não dar bom dia para trabalhador, né? Brincadeiras à parte. A perspectiva que se tem é que, principalmente na área rural, e esse moço é um dos representantes da bancada ruralista no Congresso Nacional, é que, principalmente na área rural, o trabalhador vai trabalhar por casa e comida. Isso é servidão. Quando a gente... Desculpe. No êxito, imagina. Quando a gente estiver aqui discorrendo sobre a parte que nós vamos abordar sobre o trabalho degradante, sobre o trabalho escravo contemporâneo, nós vamos ver o que é que o Código Penal tipifica como condição degradante de trabalho. Isso é servidão contemporânea. Nós estamos retornando ao período da primeira Revolução Industrial, quando nós tínhamos... Feudal é mais complicado ainda. Tinha uma história no feudalismo que o senhor feudal passava a primeira noite quando o pessoal casava, né? Isso foi abordado num filme do...
Isso foi abordado num filme do Mel Gibson, chamado Coração Valente, que leva à revolta dos escoceses, né, em relação à Inglaterra, porque o senhor feudal, né, espera lá o Mel, ainda mais o Mel Gibson, né, espera o Mel Gibson casar e pega a noiva dele lá. Enfim, nós estamos retornando a um período em que nós não tínhamos nenhuma regulamentação, nenhum sistema de proteção. A humanidade está construindo um sistema de proteção, começa a construir esse sistema de proteção naquele momento da primeira Revolução Industrial. É ali que começa a surgir o sistema capitalista de produção, é ali que começa a surgir o operário, é ali que começa a surgir o pagamento de salário como contrapartida às atividades desenvolvidas pelas pessoas, pelos trabalhadores. E por quê? E por que que se começa a fazer pagamentos, né, em dinheiro, em espécie? Porque até aquele momento nós tínhamos um sistema que funcionava na época, era um sistema de trocas, de escambo, né? E a partir dali precisa se pagar salário. E por que que se precisa pagar salário? Porque começa, a partir da primeira Revolução Industrial, isso aí meados do século XVIII, a ter um excesso de produção. Ora, o excesso de produção precisa ser comercializado. Como é que você vai comercializar excesso de produção se você não tem quem compre, se você não tem quem tem dinheiro para comprar? Então precisava ter salário. E com isso o trabalhador começou a se organizar, começou a buscar melhores formas de enfrentar aquela exploração que era enorme. Não tinha nenhum sistema, não tinha controle de jornada, trabalhava enquanto tivesse luz. Trabalhava mulher, criança, grávida, doente, homem, o que fosse. Tem uma obra, a CSB vem investindo muito na preparação dos seus quadros, na qualificação dos seus quadros. Eu quero deixar aqui uma sugestão. Não sei se para a direção do evento, não sei se para as senhoras e os senhores em particular, mas tem uma obra que eu considero sensacional e eu mostro sempre, todo semestre, eu mostro para os meus alunos lá no Centro Universitário IESP de Brasília, que é o Germinal. Não sei se alguém aqui já leu. O Germinal é uma obra do Émile Zola, um francês, e tem um filme. Esse livro foi levado ao cinema, foi roteirizado, foi levado ao cinema, com o Gérard Depardieu, né, e direção do Claude Berry. É um filme ótimo, em que o autor do livro, Émile Zola, ele foi para as minas de carvão do norte da França, isso aí por volta de 1860, 1862, ele foi para as minas de carvão no norte da França para trabalhar. E trabalhou como mineiro. E trabalhando como mineiro, ele escreveu o livro. Ele não era um mineiro que se transformou em escritor, ele era um escritor que fez esse serviço para dar a maior realidade possível à obra que ele queria escrever. Isso mostra o trabalho dos mineiros das minas de carvão na França, famílias todas envolvidas, homens, mulheres, crianças, envolvidos todos naquele processo produtivo, trabalhando basicamente pela comida. Em norte da França, tem uma época, na maior parte do ano, é muito frio. Então, o que eles ganhavam não dava para comer, não dava para aquecer as casas. Um desespero. Por gentileza, assistam o filme, leiam o livro. Nós estamos retornando a esse momento. Eu não vou dizer que é esse momento da evolução lá atrás, 1862, evoluímos. Em 1848, nós temos o Manifesto Comunista, um marco no desenvolvimento, no avanço do operário, do trabalhador no mundo inteiro. Em 1891, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, da Igreja Católica, também um documento
sensacional, um documento fundamental para o desenvolvimento do direito do trabalho, para um desenvolvimento desse sistema de proteção. Eu classifico esses dois documentos, divulgados na Europa, né, um na metade, o outro já na parte final do século XIX, o Manifesto Ia Rerum Novarum, como fundamentais para a solidificação do direito do trabalho no mundo. Depois disso é o constitucionalismo social, ou seja, é o direito do trabalho presente nas constituições das diversas nações, começando pelo México. Enfim, é difícil, né, para mim, nesse momento, falar de trabalho degradante sem observar essa situação que nós estamos vivenciando. Eu espero, sinceramente, que essa proposta da chamada reforma trabalhista, que está agora no Senado, ganhou já um número essa semana, se não estou traído pela memória, é o PLC 38, né? Acho que é o PLC 38 de 2017, aquela anterior da terceirização é o PLC 30, aquela que era 4330 na Câmara, está também no Senado, é o PLC 30. E essa agora da reforma trabalhista, o PLC 38. São dois projetos de lei que o trabalhador brasileiro tem que acompanhar. O trabalhador brasileiro tem que se preocupar. Esse documento, passei os olhos aqui, mas já deixo aqui a minha opinião de que é um documento que trata essas questões com a seriedade que elas merecem. Vale a leitura, vale a leitura. O CSB está sempre de parabéns. Quero parabenizar também a Escola Social, projeto desenvolvido pelo Dr. Gerson Marques, pela sua esposa Viviane Pessoa, e que vem contribuindo muito para esse debate no Brasil inteiro. Já fizemos juntos já tivemos vários momentos de discussão com dirigentes sindicais e com advogados que militam no direito sindical em várias cidades brasileiras, e nós não podemos parar esse movimento, porque o que vem por aí vai exigir, o que já está acontecendo, exige do movimento sindical uma resposta firme. Mas não é só gritar e espernear. É uma resposta firme no sentido de resistir e mostrar por que está resistindo. Espernear e gritar às vezes funciona, mas nesse momento em que nós temos uma articulação muito poderosa nas esferas de poder, não é só no Congresso Nacional, mas nas esferas de poder, o trabalhador tem condições de enfrentar isso ou vai ser atropelado. Depois, como o Gerson escreveu agora recentemente, não sei se as senhoras e os senhores leram, deve ser uma expressão, não sei, com certeza é uma expressão conhecida aqui no Ceará, mas o dirigente sindical e o trabalhador, de uma forma geral, vão ficar abraçados no mandacaru. Aí depois não tem mais como reclamar. Enfim, eu gostaria de mostrar uma... Podemos ver aquelas fotos? Eu gostaria de mostrar uma sequência de fotos. São situações gerais que envolvem trabalhadores Brasil afora. Gostaria que os senhores... Essa é uma questão importantíssima e que é sempre difícil de enfrentar, por conta de questões sociais, por conta de miséria, por conta de dificuldade de acesso à escola, muitas vezes de desemprego. As crianças acabam envolvidas em atividades de trabalho precocemente. Isso prejudica completamente a formação da criança. Isso é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Esse guri está mergulhado num lixão. E esse lixão é fonte de sobrevivência dele e da família dele. Situação que ocorre Brasil afora. Uma criança trabalhando em máquinas, há um enorme... eu vou dizer número, não queria usar número, fica parecendo muito frio, mas há uma quantidade muito grande de acidentes envolvendo crianças, porque estão, obviamente, despreparadas, né, para
determinados tipos de atividade. Dedo, mão, braço, perna, a vida, tudo sendo ceifado. Eu não consigo dizer para os senhores que idade tem essa criança. Sei, 2, 3 anos, talvez, né? Quebrando pedra. Mais uma vez o lixão, a expressão de desespero da menina. Pobrezinho parece estar suplicando, né? Eu não quero fazer drama com essas fotos, não. Ficar aqui dramatizando, oh, que coisa. Não, mas é a realidade. É a realidade, a gente precisa ter conhecimento dela. Essa também é uma atividade muito conhecida, principalmente no Nordeste. Já houve investigações, eu tenho certeza, em Pernambuco, não sei se aqui no Ceará, as chamadas casas de farinha. Lixão, mais uma vez. A força que esse menino está fazendo para carregar um saco com cacau. Agora, por ocasião da Páscoa, circulou um vídeo que já não é novo, sempre na Páscoa circula, mostrando as várias empresas da indústria do chocolate que utilizam mão de obra infantil. Não é só no Brasil, não. Empresas grandes, empresas famosas, que fabricam chocolate que todos nós comemos. Isso é uma atividade também muito conhecida no Brasil, a produção do carvão vegetal, né? Os fornos, parece um iglu. Vendedor de picolé, que a gente também costuma, né, comprar picolé na praia. Essa foto ficou atualíssima depois dessa proposta do deputado Nilson Leitão. Perdoem a aparente brincadeira, né? Mas ela sempre foi atual, agora mais ainda, né? Trabalhar pela comida e pela casa, isso é servidão contemporânea. Trabalhador cortando cana sem ter nenhuma proteção. Para quem acha que há uma escolha, né, deliberada, e nós temos encontrado, obviamente, trabalhadores de todas as cores, né, no trabalho escravo contemporâneo. Mais uma vez, o cortador da cana, tem nem camisa, tem um equipamento, aquele facão ali, quando o sujeito trabalha com vontade, se tiver um descuido, na hora que o facão desce, os senhores conhecem isso melhor do que eu, né? Leva a perna, leva o que tiver pela frente, não tem uma proteção. Trabalhador sendo transportado num carro que transporta o gado. Eu uma vez vi um caminhão desse, e os senhores podem me dizer se acham que a situação que eu vi é melhor ou é pior do que essa. Era um caminhão que tinha uma cobertura e transportava os trabalhadores na área rural. Então, eles iam sentados, né, no chão, no soalho do caminhão, e tinha uma cobertura. Tinha, assim, nos cantos, tinha um banco. Mas o banco, claro, não dava para todo mundo. Então, muita gente ia sentado no meio ali. E em cima, na cobertura, uma cobertura de madeira, tinha vários ganchos e cordas. E ali estavam penduradas as ferramentas de trabalho. Enxada, se tivesse, picareta, se tivesse, pá, foice, aquele facão, que em alguns lugares no Brasil chama-se podão, né? Em muitos lugares chama-se facão. Tudo pendurado em cima e os camaradas sentados embaixo. Parece que é pedir, né? É pedir para dar confusão, né? Você vê, a pessoa bota o trabalhador numa condição como essa, não tem o cuidado, né, de preservação da vida do trabalhador. Corte de cana mais uma vez. Esse aqui é um trabalhador indígena. O Mato Grosso do Sul tem uma mão de obra indígena muito grande.
E durante anos, essas pessoas trabalhavam no corte da cana, talvez já antecipando a proposta da reforma trabalhista, porque jamais tiveram carteira assinada, contrato de trabalho. Isso ocorreu após uma grande ofensiva nossa do Ministério Público do Trabalho para regularizar a situação dos trabalhadores indígenas. Mais uma vez o carvão, que está absolutamente sem nenhuma proteção. Mais uma vez o carvão. Essa fotografia me emociona toda vez que eu vejo. São 60 marcas pelo corpo. Você viu no rosto e no abdômen. 60 marcas feitas com ferro quente. Aquele mesmo ferro utilizado para marcar o gado. Você deve estar se perguntando, né? Mas que diabo esse trabalhador fez para sofrer essa violência? Isso é tortura. Isso é tortura. Aí eu digo para você, já que você se perguntou o que esse trabalhador fez, eu digo para você, qualquer coisa que ele tivesse feito não merecia esse tratamento. Eu estou todo arrepiado. Mas ele cobrou salário atrasado. O patrão, o empregador lá, o proprietário rural, não pagava salário do trabalhador. E o trabalhador foi reclamar do salário, então ele foi punido. Porque ele reclamou que não recebia salário. Bom, agora não adianta mais reclamar, né? Passar o projeto do deputado Nilson Leitão. Bom, pode reclamar, de repente o sujeito não entrega comida, né? Nem no êxito, né? O companheiro aqui falou, nem no êxito. Mas, enfim, essa situação, você vai dizer assim, mas isso aí ocorre todo dia, toda hora? Claro que não. Mas são situações que acontecem. Agora, poucos dias atrás, um grupo de trabalhadores foi torturado e assassinado no norte do Mato Grosso. Sem terra. Semana passada foi no Maranhão, com os índios. A imprensa noticiou que teve índio que teve a mão decepada. No Mato Grosso foi tortura e execução. É esse, né, o período que nós estamos vivendo. E o ministro da Justiça, ou o ministro da Injustiça, talvez, não recebe ninguém para discutir essas questões. Agora, você pega a agenda do ministro da Justiça, você vai ver quantos representantes da bancada ruralista ele já recebeu desde que sentou na cadeira. Praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Isso é cidade. São situações que envolvem trabalhadores na chamada indústria do vestuário ou indústria da confecção. Trabalhadores que trabalham 12, 14, 16 horas e dormem e moram nos mesmos locais de trabalho. Esse é o famoso caderninho da dívida. É onde o patrão anota as despesas do trabalhador para depois cobrar e fazer com que o trabalhador não consiga sair daquele local, porque o que ele ganha não é suficiente para pagar essas dívidas. Obviamente, tudo que ali é fornecido é com preço superfaturado. É para o trabalhador não sair de lá mesmo. Aqui são formas de manter o trabalhador, né? A aguardente, a cachaça, o caderno de dívidas. Há muitos trabalhadores que uma parte do pagamento é em cachaça. Não que a cachaça seja ruim, não é isso. Que, por gentileza, não me entendam mal. Há momentos e momentos, né? Uma reunião durante a operação de resgate de trabalhadores em Xinguara, no Pará. Mais uma. Esse coitado sofre pelo jeito desde que vestiu essa camisa, né? Coitadinho.
Tem gente que não, né? Deus não se apieda de algumas pessoas, né? Fazer o quê, né? Mas tem outro ali, ó. Muitos desses trabalhadores, eu conheço essa realidade de perto, são 28 anos no Ministério Público, a maior parte desse período participando dessas operações. Eu fui o primeiro procurador, o primeiro membro do Ministério Público a participar de uma operação organizada de resgate de trabalhadores no Brasil em 1995. E desde 92 que eu participo dessas operações. E quando você chega num local desse para tirar o trabalhador, você encontra trabalhador que nunca... Você vai encontrar trabalhador que nunca tirou uma fotografia. Trabalhador que não tem um documento. Trabalhador que não sabe o dia que nasceu. Obviamente, a maior parte desses trabalhadores é analfabeto ou analfabeto funcional. Então, você tem que retirar esses trabalhadores daquela situação. E aí, às vezes, né, a gente consegue o ônibus, um transporte para tirar o trabalhador de lá, levar os trabalhadores de volta às cidades de origem. Pagamento de uma rescisão contratual numa operação, um índio também recebendo. Um detalhe das operações, um acampamento de trabalhadores. Esse acampamento ainda está razoável, viu? Está razoável, porque normalmente são 4 pedaços de pau e a lona preta por cima, e o trabalhador que se vira. Eu já vi um que os 4 pedaços de pau e a lona preta por cima ficavam em cima de uma poça d'água, porque ele era um buraco, então quando chovia com frequência, era água, não tinha sujeito onde botar o pé que não fosse água. Ele armava a rede, pulava na rede ele ficava. A hora que descia da rede, o pé na água. Né? Essas questões estão sempre envolvendo, né, a degradação do ambiente, de uma forma geral, do meio ambiente, desmatamento. Mais uma desmatamento. Mais ou menos o que eu disse, ó. O pau fincado no chão e a lona preta por cima, sem qualquer proteção. Isso é meio do mato. Isso tem bicho, tem cobra, tem bateria de fornos, o veneno, né, que é despejado nas plantações, alojamento. Mais uma, transformaram o refeitório em alojamento. Essas são situações que também classificam degradação do ambiente de trabalho, estão muito próximas de nós, as situações que envolvem o assédio moral, onde as pessoas, situação que leva a um enorme adoecimento das pessoas nos nossos dias. Isolamento, humilhação. Essa foto fala por tudo, não precisa nem comentar, né? Uma outra situação também muito recorrente nos nossos dias, né? O assédio sexual, que normalmente é difícil de denunciar, difícil de comprovar. Não esfregue o nariz no meu dedo quando falar comigo. Muito bem. E a tábua de salvação dos trabalhadores. Tem muita gente que acredita e fala isso, que o Ministério Público do Trabalho é o defensor do trabalhador no Brasil. E eu não concordo com essa afirmativa. A responsabilidade do Ministério Público do Trabalho, a gente vai ver logo no primeiro slide que a gente vai mostrar aqui, é a de defender, a de buscar o resguardo da ordem jurídica. Quem defende o trabalhador é o sindicato. É o sindicato que tem que fazer a defesa do trabalhador. O sindicato, as unions,
foram organizadas para isso. O trabalhador precisa saber que ele precisa se organizar em sindicato, ele precisa saber que ele tem que participar do sindicato, para que o sindicato seja forte e possa defender o trabalhador. É que como a legislação do trabalho, principalmente, é, em regra, descumprida pelo patronato, em regra, o Ministério Público do Trabalho, quando vai a juízo, enfrenta normalmente o patronato, parece dar a aparência de que o Ministério Público é o responsável pela defesa do trabalhador. Nós não vamos abrir mão de cumprir com as nossas obrigações, mas é preciso que o trabalhador saiba que a entidade pronta para defendê-lo, a entidade que ele deve acreditar e que ele deve fortalecer e participar é o seu sindicato. Essa tirinha da Mafalda, aliás, a Mafalda é sensacional. Não sei se o pessoal lá do fundo consegue ler, né? A letra acaba ficando pequena, né? Ele diz, é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Já esse dedo, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala, né? E é o dedão do patrão mesmo. Uma outra situação dos nossos dias, né, de extrema importância para nós, para a nossa discussão, né? As propostas que nós estamos observando em tramitação no Congresso são propostas de precarização, né? São propostas de precarização. Carteira rasgada. Podemos pôr outro conjunto? Eu quero fazer nós vamos entrar agora na sequência de slides que eu preparei para a nossa discussão, vai ser uma sequência rápida, mas eu quero deixar uma questão aqui que eu considero muito relevante. Está se falando muito do negociado sobre o legislado, da prevalência do negociado sobre o legislado. As senhoras e os senhores que estão aqui, porque tem isso no cotidiano muito mais próximo, sabem melhor do que eu, Moura. Você sabe muito melhor do que eu. Sempre, e quando eu falo sempre, a minha força de expressão é por conta do direito do trabalho, por conta, especialmente, da Constituição de 1988, que levou a negociação coletiva a um patamar constitucional, garantiu, no artigo 7º, 26, o respeito ao acordo coletivo de trabalho, à convenção coletiva de trabalho. O próprio caput do artigo 7º, quando elenca uma série de direitos dos trabalhadores, também determina que aquela série de direitos ali, elencada no artigo 7º, não está esgotada. Ali estão os direitos dos trabalhadores, mais aqueles outros que poderão ser construídos, obviamente, pela via da negociação coletiva. É só ler o artigo 7º da Constituição da República. Todos nós sabemos que é possível uma norma coletiva, seja acordo coletivo de trabalho, seja convenção coletiva de trabalho, dispor de forma diferente da legislação. É a norma coletiva valendo para o trabalhador mais do que o que está na lei. Isso não é novidade para nenhum de nós. Porém, o comando constitucional é de que a norma coletiva vale mais do que a lei para construir, para avançar, para conquistar maiores benefícios, não para retroceder. Então, por isso é que eles vêm falando, não, porque é o negociado sobre o legislado é importante. Tem uma matéria na imprensa que eu vi, tem a foto do ministro do Trabalho, e embaixo tem uma frase que ele teria dito, repito, matéria da imprensa, e ele teria dito assim, ou o acordo vira lei ou nós acabamos com ele. Desde quando? Desde quando vai acabar com o acordo coletivo?
Como o acordo vira lei ou nós acabamos com ele? Percebe? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma propaganda enganosa. É óbvio que nós podemos utilizar a norma coletiva para dispor diferentemente da lei. Óbvio, sempre que nós estivermos construindo, sempre que nós estivermos avançando, não com uma proposta de precarização, como é isso que está sendo. Ora, se você estabelece o tal do trabalho intermitente, a jornada intermitente, não é só hora extra, não. Você vai diminuir o ganho do trabalhador. Essa discussão da jornada intermitente é a discussão da jornada móvel variável da lanchonete lá, o McDonald's. Não sei se as senhoras e os senhores têm conhecimento disso. Isso é trabalho, isso é degradação do trabalho. A pessoa chega na lanchonete, fica na lanchonete à disposição do patrão, mas não está ganhando. Mas está lá à disposição. Não está ganhando. Pode ficar indignado, parceiro. Não está ganhando. Então, na hora que chega alguém na lanchonete, só me dá uma batata frita aí, dá um suco de laranja, me dá um hambúrguer. Aí, aquela pessoa que está lá na lanchonete começa a trabalhar. Um que está no caixa, que vai lhe atender. O outro que está lá na chapeira vai fazer um hambúrguer. O outro que vai pegar o suco de laranja. Então, eles vão começar a trabalhar. Ali eles começam a ganhar. Se não tiver movimento na loja, não estão ganhando. Isso é a realidade. Nós enfrentamos essa situação com ações, com a participação muito efetiva do sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores lá de São Paulo, que sofreu, inclusive, lá uma ofensiva do patronato, para tentativa tentativa não, criar um sindicato paralelo. Jornada móvel variável, isso agora está no projeto de lei aí, que está no Senado. O jeito vai ficar lá, não, mas ele pode fazer, vai fazer o quê? O cara está dentro da empresa. E o contrato, essa jornada intermitente, e o trabalho intermitente, que o sujeito fica esperando ser chamado, não sabe se vai, se fica, não pode fazer outra coisa. Essa jornada intermitente leva a uma remuneração no final do mês de 300 a 400 reais. Não chega a metade do salário mínimo. Tem muita gente que vai ganhando 300, 400 reais por mês. Aí você tem queda de hora extra, você tem queda da remuneração, você tem queda da arrecadação, porque e o fundo de garantia? Agora, pode esquecer. Aí tem gente sendo contratado aí recebendo com nota fiscal. Recebeu com nota fiscal, tem fundo de garantia? Não. Tem INSS? Não. E queda no imposto de renda. Aí você pensa assim, mas espera aí. Isso não é para melhorar a economia, para gerar emprego, para melhorar a arrecadação? Como? Vou repetir o que eu disse aqui logo no começo. Nós vamos voltar ao período da primeira Revolução Industrial. Isso é absoluta degradação do trabalho no Brasil. Vale alertar que no Código Penal, no artigo 149, tem um dispositivo lá que tipifica como crime condição degradante de trabalho. É o que nós vamos começar a observar com mais riqueza de detalhes. A foto de novo do rapaz. Quando a gente aponta que o Ministério Público tem uma responsabilidade, é a responsabilidade determinada pelo legislador constituinte de 1988. Faço um recorte aqui. Até 5 de outubro de 88, e eu nesse período eu não era membro do Ministério Público, eu era advogado trabalhista do Rio de Janeiro, advoguei no Sindicato dos Professores, advoguei no Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, fui estagiário no Sindicato dos Médicos, fui estagiário no Sindicato dos Professores, e saí do Sindicato dos Professores para tomar posse, em 1989, no Ministério Público do Trabalho. Então, o legislador constituinte de 1988, ele mudou completamente
o cotidiano de atuação, a face do Ministério Público do Trabalho. Até aquele momento, na verdade, nós funcionávamos como uma Procuradoria da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque era exarar parecer, às vezes uns pareceres assim, que o nome do procurador era maior do que o parecer, e fazer sessão no tribunal. E uma ou outra audiência de primeira instância para atendimento de menores, entre aspas, né? Essa terminologia não é mais usada, mas de menores que não tinham o responsável com eles. E ia ficando por aí. O legislador constituinte de 88, então, deu ao Ministério Público do Trabalho novas e importantes atribuições. Esse é o caput do artigo 127 da Constituição da República. Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então é aqui que nós vamos ancorar a nossa atuação. Disse agora há pouco e repito, como em regra, é o patrão que descumpre a legislação do trabalho, a nossa área de atuação é a justiça do trabalho, é o direito do trabalho, o processo do trabalho, em regra, nós ingressamos em juízo para coibir desmandos do patronato. Eu sei que nós temos uma dificuldade grande com as entidades sindicais quando se trata do custeio. Eu não desconheço isso. Tem um ponto de vista um pouco diferente da maioria da minha instituição. Mas isso é discussão para um outro momento. O doutor Gerson, não sei se tratou disso ontem, não é o que me foi pedido para discutir aqui custeio de entidade sindical e intervenção do Ministério Público do Trabalho. Se for convidado, no outro momento, estou à inteira disposição. Mas vejam, então, essa intervenção do Ministério Público melhorou muito a nossa forma de intervenção. Nós passamos a ter o poder de investigar. Isso não acontecia. Vejam, eu tomei posse em 1989 e a Constituição de 88, e naquele início no Ministério Público não se fazia investigação. A primeira investigação que eu participei foi em 1992. A nossa lei complementar é de 93. Aí sim, nós ganhamos um impulso muito grande. Mas vejam, eu estava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu estava no Rio de Janeiro trabalhando na Procuradoria, Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, e recebi um documento da Comissão Pastoral da Terra. É um documento que a Pastoral publica até hoje, intitulado O Caderno dos Conflitos no Campo, ou Conflitos Fundiários, alguma coisa assim. E esse Caderno dos Conflitos no Campo, de 1991, isso estávamos em 92, trazia algumas situações do interior do estado do Rio de Janeiro, que traduziam o que naquela época estava no Código Penal como crime de redução à condição análoga de escravo. Naquela época era um tipo penal aberto, então você mesmo buscava enquadrar, né, o tipo penal naquelas situações que você encontrava. Eu digo naquela época porque a redação mudou, nós vamos mostrar a redação atual. Mas, enfim, então eu fui ao procurador-chefe, na época, em 1992, e falei para ele, olha, eu quero apurar isso aqui. Ele falou assim, não, tu faz o seguinte, manda um ofício lá para a Delegacia Regional do Trabalho, naquela época chamava DRT, né? Manda um ofício lá para a DRT e o fiscal vai lá. O fiscal vai lá e vê, depois ele faz um relatório, um auto de infração, se for o caso. Eu falei, não, negativo. Eu vou lá na DRT e vou convidar um fiscal para ir comigo. Não, não faça isso, não perca seu tempo. Eu digo, não é perder tempo. Eu preciso ver. Preciso ver o que está acontecendo. Tem um relatório da Comissão Pastoral da Terra, uma entidade séria, respeitada, né? Eu quero ver, e fui. Então, fui no carro da Procuradoria, um veículo comum, um automóvel, Procuradoria,
Eu, o motorista, eu e o auditor fiscal. E fomos verificar aquelas 3 situações que o relatório da Pastoral da Terra noticiava para nós como exploração de trabalhador. A partir dali, eu não parei mais de participar dessas atividades. É lógico, agora a gente vai para Brasília, vai cargo final de carreira, né, e aí você não pode mais trabalhar lá na ponta, que é onde realmente as coisas acontecem. Mas foram muitos anos atuando nessas situações. Então, deu para perceber, porque nós tivemos que construir essa forma de atuação. Ninguém disse para nós, lá em 1992, olha, façam assim, façam assado, isso aqui é bom, isso aqui nem tanto. Não, nós tivemos que criar. Então, em 1992, nós começamos a criar formas de investigar. Ninguém ensinou para nós. E começamos a fazer, e não paramos mais. Esse é o diferencial do Ministério Público do Trabalho. E eu quero fazer um recorte que eu considero relevante. Na nossa porta, as pessoas batem para denunciar. Ninguém bate na porta do Ministério Público do Trabalho para dizer, olha, eu vim aqui porque o Moura, ele está sensacional lá no sindicato dele, ele está arrebentando, o cara é maravilhoso. Não. Mas com patologia é toda hora. Alguém que perde uma eleição, vocês ouviram aqui o Gerson contando aqui a história ontem. Eu cheguei aqui, ele estava falando e ainda assisti a parte final da manifestação dele. Então, aí você vai vendo, porque só vão bater lá na porta com a patologia, só vão bater na porta com as confusões. E o Ministério Público tem que apurar. E é esse o nosso papel, é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho muito orgulho de ser membro do Ministério Público. Estou quase saindo. Agora, em julho, eu complemento minhas condições. Não acredito que a reforma previdenciária será votada. Não acredito que a reforma previdenciária será votada antes do final de junho. Então, no comecinho de julho, logo no meu aniversário, eu implemento as condições. Muito provavelmente, no final do ano, eu devo pedir a aposentadoria e, claro, vou voltar para a advocacia, que é o meu local de origem. Bom, enfim, aqui nós temos a lei complementar. Deixa eu mostrar o caput do artigo 75. A atuação como órgão agente. O artigo 83 dá ao Ministério Público esse poder de investigação, promover ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição. Mas tem um dispositivo aqui, promover a ação civil pública. Essa atuação do Ministério Público, e aí eu preciso fazer um recorte obrigatoriamente em relação às entidades sindicais. Porque as entidades sindicais podem ingressar também com a ação civil pública. Todos nós sabemos disso. Mas há um diferencial. O diferencial é o inquérito civil. Fazer a ação civil pública pode trazer para o sindicato o enfrentamento direto de uma determinada situação. Mas vai ser necessário que o sindicato tenha elementos suficientes para convencer o juiz. Nem sempre o sindicato tem esses elementos. E o Ministério Público, quando recebe uma denúncia e instaura o inquérito civil, vai buscar esses elementos, primeiro para se convencer de que aquela denúncia é verdadeira. Segundo, para convencer o juiz. Então, essa diferença precisa ser destacada, porque o Ministério Público tem o inquérito civil, que é uma ferramenta muito poderosa. Dá ao membro do Ministério Público, inclusive, a condição de requisitar informações de outros órgãos públicos, sob pena de responsabilidade.
Então, é uma ferramenta poderosa e o sindicato não tem essa ferramenta. Então, a atuação da entidade sindical no manejo da ação civil pública, né, não é tão, digamos assim, favorável quanto é do Ministério Público por conta do inquérito civil. Mas é possível. Às vezes, nós temos as informações. Bom dia a todos. É recomendável que o sindicato entre com a ação civil pública se ele realmente achar que os fatos são reais, ou é recomendável denunciar o Ministério Público para que o Ministério Público entre? Pergunta é pertinente, eu agradeço. Eu creio que é necessário fazer um juízo de valor. Se é uma situação que o Ministério Público tem condições de enfrentar, e aí o Ministério Público, membro do Ministério Público, vai fazer um balanço. Se ele entender que aquela situação atinge uma coletividade, né, provavelmente o Ministério Público vai investigar e vai tomar as providências. Então, ou seja, a resposta nesse aspecto vale a pena denunciar o Ministério Público. Mas o membro do Ministério Público, obrigatoriamente, tem que fazer uma análise da situação e chegar à conclusão que a questão envolve uma coletividade, um direito coletivo. Porque se ficar entendido que a questão está limitada ao campo do direito individual, mesmo que tenha ali um número maior de trabalhadores, não seja apenas um, mas a discussão é de direito individual, é de direito disponível, o Ministério Público não vai agir, e aí o sindicato deve agir. Então, essa questão, dependendo da situação que o sindicato tem conhecimento, pode denunciar e pode agir, dependendo daquilo que ele recebeu a título de denúncia. Está claro? Só para arrematar, é difícil falar para dirigente sindical do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, quando a gente sabe das confusões do custeio. Mas nós temos muitos pontos de atuação em conjunto. Muitos pontos. E muitas vitórias. Muitas vitórias do Ministério Público junto com as entidades sindicais. Diga, amigo, por gentileza. Muito grato. Júlio Sampaio, do Sindicato dos Veterinários. Prazer, Júlio. Uma pergunta muito pertinente. Então, assim, como prudência, o senhor sugere, depois do inquérito, seja feita a denúncia ao Ministério Público, aguarde esse posicionamento do Ministério Público, e se não for uma questão coletiva de relevância para uma gama maior de envolvidos, aí o sindicato age de forma individual. Porque a nossa grande dificuldade, quando é com a ação civil pública, é mostrar a pertinência temática. Então, assim, quando tem a negativa de vocês, se for o caso, tá? E aí a gente já leva esse elemento para mover a ação civil pública, dizendo a individualidade, a singeleza daquele caso. A questão de se observar não é pelo número de trabalhadores envolvidos. Isso é importante da gente destacar, eu agradeço, Júlio, a sua intervenção. Só uma colocação é que, muitas vezes, nesse inquérito, quando você vê o assunto relevante ou um crime contra a relação do trabalho e tudo, vocês fazem isso aí de ofício, né? Então, assim, sem a necessidade da intervenção individual da entidade de classe. Mas é extremamente difícil para a gente, pelo menos o aparato jurídico, os custos, né? Então, assim, o Ministério Público ele tem um acervo bem maior e até mesmo a experiência não só daquela atividade, mas como um pool todo. Então, assim, as ações civis públicas movidas pelo MTPT são extremamente, assim, a cognição é muito ampla, é feito com um trabalho assim, relevante, que a Justiça tem um tratamento diferenciado. Quando vem uma ação civil pública do Ministério Público, ela olha com mais cautela do que de uma entidade de classe de menor, assim, aí estou falando o número de pessoas, de menor quantidade de filiados. Compreendo, agradeço, Júlio. Eu vou insistir. É a diferença do inquérito civil. O juiz, quando recebe uma ação civil pública nossa, do Ministério Público do Trabalho, para decidir, para julgar, ele já tem ali, naquela ação, um cabedal de provas. Porque o inquérito civil é
produzido, existe para convencer o procurador. Ele é inquisitório. Então, o procurador precisa ser convencido de que aquela denúncia é verdadeira. Então, ele vai investigar para se convencer. Ora, nesse processo de investigação, de convencimento próprio, ele vai reunindo as evidências e as provas. Tem uma piada, né, do Ministério Público lá do Paraná, com o PowerPoint, né, que o Ministério Público não tem provas, só tem convicções. Eu tenho muitas convicções, não tenho prova nenhuma, mas mesmo assim eu vou detonar todo mundo. Enfim, o inquérito civil serve para o convencimento, em primeiro lugar, do membro do Ministério Público. Uma vez convencido e reunidas as provas, aí ele vai a juízo. Agora, infelizmente, né, o sindicato não tem essa ferramenta. No momento em que o Ministério Público analisa a denúncia que recebeu, ele vai verificar aquela repercussão. Você pode ter, às vezes, 100 trabalhadores envolvidos e ser uma questão meramente, com todo respeito, meramente patrimonial. Digo meramente para você estabelecer a diferença, tá legal? Porque patrimônio de trabalhador não é coisa de somenos importância, ao contrário, o trabalhador só tem a sua força de trabalho, que é a sua forma de sobrevivência. Quando eu uso a expressão meramente, é apenas para estabelecer essa diferença. Então, às vezes, a questão é de ordem individual, patrimonial, e não pode o Ministério Público interferir. Não só o caput do artigo 127 da Constituição Federal não permite, como a jurisprudência é avassaladora. Aliás, de 1992 para cá, e aí com o reforço da lei complementar em 93, nós precisamos construir uma jurisprudência favorável à nossa intervenção. As questões que envolvem os direitos individuais indisponíveis, a Justiça não permitia a nossa intervenção. Nós conquistamos isso a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, era relator o ministro Maurício Correia, já falecido. A partir dali, nós começamos a firmar uma posição em relação aos direitos individuais indisponíveis, porque a Justiça do Trabalho não entendia como pertinente, né, como legítima a intervenção do Ministério Público, tá certo? Então, são questões que a gente precisa observar, que a gente precisa buscar para verificar as possibilidades de intervenção do Ministério Público. Quer falar de novo? Sim, doutor Camargo, ontem, doutor Gerson, do Ministério do Trabalho, ele deu 2 exemplos, assim, bem extremos, de sindicatos altamente organizados, com mais de 100 mil filiados, que é comum em São Paulo, e falou de uma entidade que a gama de profissionais, no máximo, chegaria a 14, tá certo? No país. Então, assim, e esses aí formaram um sindicato, onde a gama máxima seria 14, ou seja... 14 é a categoria, a né? categoria. Eu ouvi. Pronto. Então, muito bem. Nesse caso, uma entidade dessa, com todo respeito, ela não é considerada hipossuficiente e tem que se recorrer ao Ministério Público. Não há um elemento subjetivo em critérios de entidades que estão de menor porte, às vezes entidades mesmo ruralistas que estão no interior, como o senhor falou aí, os exemplos que ocorreram esses incidentes e acidentes aí, previamente ditos. Não há uma suplementação do Ministério Público para olhar essas questões em relação à hipossuficiência? Não, veja, olha só, eu vou responder a tua pergunta, mas eu preciso tocar aqui, tá bom? Senão nós vamos ficar só nesse ponto. Entidade sindical não é hipossuficiente. O conceito de hipossuficiência é um conceito do direito individual do trabalho. Então, você tem o trabalhador individualmente considerado, ele é hipossuficiente. E é por isso que o direito do trabalho existe, exatamente para dar um equilíbrio, e um equilíbrio jurídico para alguém que é hipossuficiente. Então, você tem um desequilíbrio econômico, social e jurídico. O que o direito do trabalho faz? Trabalha nessa questão juridicamente. Então, nós vamos trazer um equilíbrio jurídico e vamos equiparar o trabalhador hipossuficiente com um sistema de proteção ao empregador. Mas esse é um conceito do direito individual do trabalho. No direito coletivo do trabalho,
Essas entidades são consideradas seres coletivos, né? O professor Maurício Godinho Delgado explica isso muito bem, são consideradas seres coletivos e, em tese, já estão juridicamente equiparadas. Sindicatos, empresa, sindicato obreiro, sindicato patronal e empresa. São os chamados seres coletivos, e aí você não tem a discussão do direito individual. Agora, claro, nós sabemos, há entidades sindicais extremamente fragilizadas. Extremamente fragilizadas. O exemplo dos sindicatos de trabalhadores rurais é perfeito. Em regra, são entidades muito fragilizadas. Em regra, muito fragilizadas. Tem dificuldade de, né, estabelecer uma linha de defesa da sua categoria. Há outras instituições, como essa instituição de 14, né, que o Gerson apontou aqui ontem, 14 trabalhadores na categoria, né, é uma coisa complicada. Agora, eu quero lhe dizer, para avançar aqui, que as denúncias não podem ser medidas, diante do grau de importância, pelo número de trabalhadores envolvidos. Então, uma entidade sindical que tenha 14 trabalhadores na sua categoria pode levar uma denúncia ao Ministério Público e determinar a intervenção do Ministério Público pela questão que está sendo denunciada. Se você tem 14 trabalhadores na categoria, a entidade sindical vai lá e diz, olha, eu tenho os trabalhadores da minha categoria aqui que estão sendo mantidos em condição análoga de escravo. Pode ter um. Isso vai decretar a intervenção do Ministério Público, porque é uma questão de enorme relevância para a instituição. A instituição definiu metas. O Ministério Público do Trabalho definiu metas. A erradicação do trabalho escravo contemporâneo é a principal meta do Ministério Público do Trabalho. Eu diria que ali junto com as questões que envolvem o ambiente de trabalho. Do meu ponto de vista, são as questões de maior relevância. As questões que envolvem o trabalho escravo contemporâneo, o ambiente de trabalho, inclusive, transpassa todas as outras atividades. O ambiente de trabalho, né, insalubre, perigoso, um ambiente de trabalho que adoeça as pessoas, seja fisicamente, seja mentalmente, isso em qualquer atividade você pode encontrar. Então, por conta dessas situações, vai se dar a intervenção do Ministério Público do Trabalho. Perdoe, Júlio, se eu não esgotei, mas a gente precisa avançar aqui. Enfim, eu quero mostrar para os senhores, aqui a gente avançou, princípio da proteção. Aqui, Júlio, ó, eu não sei, o conjunto de slides está aqui à disposição. Eu só peço para não divulgar as fotos por conta de direitos autorais. Tem ali fotos que são de profissionais, então eu prefiro não divulgar. Mas o conjunto de slides está à vontade, tá bom? Se o pessoal quiser, pode disponibilizar. E aqui tem uma discussão, um apontamento em relação ao próprio princípio da proteção, o princípio tuitivo que informa o direito do trabalho, mas informa o direito individual, tá certo? Informa o direito individual. Lá, Rodrigues, olha, as prioridades definidas pelo Ministério Público do Trabalho. Trabalho infantil, trabalho escravo, precarização das condições de trabalho, regularização do trabalho indígena, tráfico de pessoas, liberdade sindical, garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Para nós, essas são as questões, digamos assim, de maior relevância definidas pelos membros do Ministério Público do Trabalho. Todas elas são importantes. Todas elas são importantes. Quando eu destaquei aqui, do meu ponto de vista, é por conta do acúmulo de intervenção. A intervenção nos aspectos que envolvem a erradicação do trabalho escravo contemporâneo vem dando, digamos assim, o tom da intervenção do Ministério Público do Trabalho. São as questões que têm sido de maior relevância e que têm dado um retorno institucional muito grande. Aqui em relação especificamente ao trabalho escravo contemporâneo. Até dezembro de 2003, a redação do artigo 149, era
basicamente assim: reduzir alguém à condição análoga de escravo. Ponto. Acabou. Pena. Só isso. Em dezembro de 2003, por conta de uma intervenção nossa, nós escrevemos o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, ali pelo final do segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, final de 2001 a 2002, foi coisa de um ano e meio, mais ou menos, escrevendo, com muitos debates, escrevendo o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E uma das nossas propostas nesse plano era efetivamente alterar o artigo 149 do Código Penal. Quando o plano foi lançado pelo presidente Lula, em fevereiro de 2003, nós criamos condições para buscar algumas alterações na legislação. Uma delas foi a alteração do Código Penal. Então, vejam a diferença de uma redação assim: reduzir alguém à condição análoga de escravo, ponto. Nós ganhamos. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo 1, trabalhos forçados, 2, jornada exaustiva, 3, condições degradantes de trabalho, 4, restrição de locomoção em razão de dívida. Então, nós temos ali, na verdade, 4 condições. Essas 4 condições tipificam o crime de redução à condição análoga de escravo. Pergunte: uma dessas condições isoladamente tipifica o crime? Resposta: sim. Uma dessas condições isoladamente tipifica o crime. Então, no que diz respeito à nossa discussão aqui hoje, que é a degradação do ambiente de trabalho, o que é o trabalho escravo contemporâneo, o que é o trabalho forçado, o que é a condição degradante, eu peço a atenção das senhoras e dos senhores, porque o que nós estamos vendo de proposta e que está sendo transformado em legislação vai estabelecer uma condição degradante de trabalho, vai estabelecer uma precarização. Então, se há digamos assim, um indicador, um desejo de reduzir o contencioso, especialmente na Justiça do Trabalho, esse desejo já foi por terra, porque nós vamos ter um aumento, né? Um aumento dos litígios. As propostas são tão precarizantes que vão estabelecer um litígio. Eu não sei se a gente, pensando sobre isso, refletindo, algum tempo atrás, quer falar? Fala alto. Tá bom, desculpa então. Algum tempo atrás, foi alterada a CLT e foi inserido um parágrafo único no artigo 442. As senhoras e os senhores vão lembrar disso. Tratava daquelas cooperativas. E ali, o parágrafo único, vejam como é que as coisas acontecem. O parágrafo único vem por conta de uma série de ações que os trabalhadores sem terra estavam entrando em face do MST, lá no Rio Grande do Sul. Então, um deputado federal ligado ao MST, ligado ao PT, propôs aquele projeto de lei e acabou sendo aprovado, virou o parágrafo único do 442. O objetivo era, tão somente, impedir as ações, Grande Neto, impedir as ações na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul em relação ao MST. Mas o que é que ficou daquela situação? Então pode agora trabalhador se organizar em cooperativa. Não, não é isso. E aí os camaradas começaram a organizar cooperativa fraudulenta aí Brasil afora. Eu investiguei, eu tive uma denúncia uma vez, investiguei, entrei com a ação, ganhei a ação de um camarada que se especializou em organizar cooperativa fraudulenta. O cara tinha uma empresa. A empresa dele era uma fábrica de cooperativa fraudulenta. Ele organizava, né, os caras... Teve uma audiência uma vez, na Justiça do Trabalho, no dia da audiência de provas, foi muito engraçado. Engraçado, né? Aspas, né? Porque o juiz perguntou para o camarada assim, falou assim, por que o senhor organizou a cooperativa? Aí ele falou assim, não, porque eu tinha uma empresa.
Aí eu tinha uma empresa e a minha empresa quebrou. Sim, e daí? Não, aí eu abri outra empresa. E aí a minha empresa quebrou. Né? Aí eu procurei um profissional e o camarada falou assim, não, rapaz, você está bobeando, abre uma cooperativa. Aí eu abri a cooperativa. Eu falei, mano, tu continua bobeando, porque tá uma cooperativa fraudulenta. Isso aí é uma fraude, né? Porque o que ele estava fazendo? Ele estava organizando os trabalhadores em cooperativa como se ele fosse um empresário. Não é cooperativa. Por isso que o parágrafo único do 452 acabou, né? Cai no desuso, porque se você mostra fraude, não tem como você sustentar. Agora, a situação, em alguns momentos dessa proposta de reforma trabalhista, nós podemos usar a mesma estratégia, mas em algumas outras situações não, porque também está sendo alterado o artigo 2º da CLT. Ora, toda a proposta tuitiva, toda a proposta de proteção do direito do trabalho está baseada nos artigos 2º e 3º da CLT, que é onde você tem definição de empregador no 2º e de empregado no 3º. Todo o arcabouço de proteção do direito do trabalho parte dos artigos 2º e 3º. Mas há proposta de alteração do artigo 2º, então precisa ficar atento, porque na grande maioria daquelas situações nós vamos conseguir mostrar que há uma fraude, né? E enfrentar essa fraude no judiciário. Agora, tem questões ali que nós vamos, digamos assim, suar a camisa. Mas olha só, essa discussão aqui, para mim, é a discussão principal, né, que me foi pedida. Então, a partir daqui do caput do artigo 149, eu quero, com essas 4 condições, né, eu quero estabelecer essa discussão. Vejam, aqui o parágrafo único do mesmo artigo é apenas situações assemelhadas ao crime. Cercear o uso de meio de transporte, vigilância ostensiva, isso são chamados crimes assemelhados. E o agravante, né, ou os agravantes do parágrafo 2º, quando o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça. O importante, voltando aqui ao conceito estabelecido no artigo 149, e aquelas 4 condições: trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante e a servidão por dívida, 4 condições. Eu vou me permitir tirar esse paletó, que eu estou ficando com calor. A gente vai se animando, se agitando, né? Esquentando. Aí o paletó já começa a incomodar. Enfim, 4 condições. A norma internacional, da Organização Internacional do Trabalho, nos deu algum problema. Vejam só. No conceito de trabalho forçado que nós recolhemos na OIT, no artigo 2º da Convenção número 29, traz uma diferença em relação ao que nós estabelecemos no Brasil como o trabalho escravo contemporâneo. O que é o trabalho forçado para a OIT? Todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade, até aí sem problema. Agora olha os que está em vermelho. E para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade. Contrário ao senso, qual é a linha de raciocínio? Se o trabalhador for de espontânea vontade, não pode ser considerado trabalho forçado. É isso que a bancada ruralista vive repetindo por aí. Mas a própria OIT já explicitou essa parte final da Convenção 29. Ora, se o camarada vai de livre e espontânea vontade, mas se ele vai enganado, se ele vai mediante fraude, se ele recebe uma promessa e aquela promessa não é cumprida, isso é trabalho forçado. Percebe? Então, são essas as situações que nós encontramos no Brasil. É o trabalhador que é recrutado, eu vou usar a expressão do artigo 207 do Código Penal, porque isso é crime. O trabalhador que é aliciado, professor Clóvis, prazer enorme. O trabalhador que é aliciado em determinado município desse país e levado para outro, e o aliciamento é crime. E por que é aliciamento? Porque está sendo enganado. Falsas promessas.
O sujeito chega numa cidade do interior, bota aquela boca de ferro lá para funcionar, o cara vai na rádio comunitária, na rádio da cidade, e começa a soltar o anúncio que sai nos alto-falantes espalhados pela cidade. Olha, dia tal, lá na praça da igreja, nós vamos recrutar aqui um trabalhador para ir trabalhar não sei aonde, para trabalhar na fazenda não sei aonde. O cara está desempregado. Não tem como sustentar a família, não tem como se sustentar. Ele vai? Óbvio que vai. Aí, lá chegando, diz, olha, você vai receber tanto, você vai trabalhar assim, são boas condições, nós vamos contratar você, só que não é nada daquilo. É conversa. Ele já começa, a dívida dele já começa ali. A hora que ele entra no transporte, o cara já vai cobrar o transporte dele. Se der um pão seco, uma caneca de café requentado, vai pagar. Quando ele chega no local de trabalho, ele já chega devendo. Isso é servidão por dívida. Isso é trabalho forçado. O deputado Nilson Leitão, do Mato Grosso, está querendo transformar isso em lei. O trabalhador vai trabalhar por casa e comida. Isso é servidão por dívida. Isso é crime 149 do Código Penal. Nesses quatro elementos, nessas quatro condições que estão no Código Penal, eu gosto de fazer a seguinte divisão. Vamos lembrar: trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, servidão por dívida. No meu ponto de vista, nós temos apenas duas grandes condições. Nós temos o trabalho forçado, que compreende a servidão por dívida, e nós temos a condição degradante, que compreende a jornada exaustiva. Do meu ponto de vista, são duas grandes condições. Repito, trabalho forçado, condição degradante. Vou explicar por que penso assim. Olha só, a gente começou a ver ali o que é o trabalho forçado, segundo a concepção da Organização Internacional do Trabalho. Imagina uma coisa: o trabalhador firma um contrato, porque isso é contrato de trabalho. O contrato de trabalho não precisa necessariamente ser por escrito. Doutora Helena, que prazer. Não precisa necessariamente ser por escrito. A realidade impera sobre os fatos quando esses fatos não correspondem à realidade. Ok? Perdão, a realidade impera sobre o que está escrito quando o que está escrito não corresponde à realidade. Isso é o contrato de realidade. Então, se você chama uma pessoa, contrata uma pessoa, combina uma tarefa com aquela pessoa, está valendo. É aquilo ali que está valendo. Olha, então o sujeito foi lá, pegou o trabalhador, convidou o trabalhador, levou o trabalhador, ele fez uma promessa, ele tem que cumprir com aquilo. Ali estão as bases do contrato. É um contrato. Mas não são cumpridas. O que foi prometido não foi apresentado. O trabalhador chegou devendo, criou uma dívida, daquela dívida ele não escapa. Quando ele chega lá com fome, o jeito leva ele lá no barracão, na cantina. E ele vai lá pegar o que comer, caderninho da dívida. Isso vai formando uma situação da qual o trabalhador não consegue escapar. Ele não se livra disso. Isso é trabalho forçado. E é também servidão por dívida. E é trabalho forçado porque ele não consegue romper com aquele vínculo que ele estabeleceu. Aquele contrato fica impossível de ser rompido. Porque como ele está devendo, e ele acredita que está devendo, ele quer pagar aquela dívida para voltar para o cantinho dele, lá para o município dele de origem, de preferência com algum dinheiro no bolso, e ele não vai conseguir fazer isso. Porque a dívida é impagável e ela só cresce. E a cada mês a dívida dele aumenta. Chega no final do mês, ele não tem dinheiro para receber. A dívida dele aumentou. Porque o que foi combinado com ele não foi cumprido. Então essa situação do trabalho forçado se confunde com a da servidão por dívida. E são situações cotidianas. A outra grande condição que eu considero é a de degradação das condições de trabalho. Vejam, você botar o trabalhador, como nós vimos nas fotos, no meio do mato, 4 pedaços de pau, uma lona preta por cima, e dizer, olha, é aí que você vai ficar, isso é uma absoluta degradação. Não tem água, não tem banheiro,
se ele tiver água, quando dá sorte de ter um córrego, ele tem água corrente, senão um buraco. A gente faz um buraco no chão, eu já cansei de ver isso. A gente faz um buraco no chão, e aquela água que está no buraco é a água que ele vai usar para beber, que ele vai usar para fazer a comida, que ele vai usar para lavar roupa. O gado passa lá e usa a água também. E o gado, você sabe que o gado é um bicho meio mal educado, né? Não adianta querer ensinar, porque o gado não aprende. Então tem certas coisas que o gado não vai, né? Não vai se incomodar, vai entrar naquela poça d'água lá, vai fazer cocô, então, enfim, vai embora. E o trabalhador é jogado nesse ambiente. Isso é uma degradação absoluta. A diz, mas isso aí é muito subjetivo. Tá legal. Em algumas situações, se você pegar pelas questões que envolvem, por exemplo, equipamento de proteção individual, não tem nada de subjetividade. Você botar o camarada para cortar cana, sem camisa, com chinelo de dedo, uma calça e um boné, você não dá um equipamento de proteção para ele, está na cara que aquilo ali é uma degradação do ambiente de trabalho, da forma como a atividade é desenvolvida. Não tem subjetividade. Agora, há situações que talvez sejam subjetivas. Aí você para e pensa assim: eu deixaria o meu filho trabalhar numa situação dessa? Acabou a subjetividade. Vá para o diabo que o carregue. Acabou a subjetividade. Entendeu? Tem uma discussão da Suprema Corte dos Estados Unidos que é bem interessante. Tinha uma discussão lá sobre o que é pornografia. Então, um juiz da Suprema Corte falou: olha, o que é pornografia? Uma revista, por exemplo, é pornografia. Um filme, por exemplo, é pornografia. E o juiz falou: olha, eu talvez não consiga definir, conceituar pornografia. Mas determinadas situações que eu vejo, eu sei que é pornografia. Então, guardadas as devidas proporções, é alguma coisa parecida. Você não vai se incomodar com aquilo, você não vai permitir que alguém querido seu, que você goste, que você preze, que você protege, você não vai deixar ficar numa situação daquela. E salta aos olhos. Você vê um trabalhador jogado lá no meio do mato, largado à própria sorte, com comida estragada, com água suja, e achar que aquilo ali é o melhor dos mundos para ele. Tem uma situação interessante, uma decisão de um juiz de primeiro grau, numa dessas operações. A denúncia era de trabalhadores em condição análoga de escravo. O pessoal chegou na propriedade rural, propriedade tudo direitinho, tudo bacaninha, tudo, né, organizado. Aí falei, porra, os alojamentos dos trabalhadores, tudo direitinho, alvenaria, tal. Então, assim, essa denúncia deve ser uma mentira, né, João? Uma vendetta, uma tentativa de vingança. Aí olharam, tinha a casinha do cachorro, tinha um cachorro, o cachorro tinha uma casinha de tijolo, de alvenaria com telha, né? Direitinho, cimentado, tinha um recipiente para ele, para botar água, um outro recipiente para botar comida. Ele falou assim, porra, até o cachorro aqui é bem tratado, é bem cuidado. Então, deve ter sido aqui uma tentativa de vingança, alguém que quis se vingar, a gente veio aqui à toa. Mas esse povo é chato, né? Esse povo é enjoado, né? Encardido. Aí vai para ali, toma um café com um, conversa com o outro e tal, aí um soltou a língua, né? Falou, não, tem uns 6 quilômetros daqui da sede, que tem um acampamento lá, por que vocês não vão lá ver? Aí chegaram lá, era 4 pedaços de pau, lona preta por cima, os trabalhadores abandonados. Aí você filma, fotografa, né? E entra com a ação na justiça. E a fotografia de tudo, né? Da sede, da casinha do cachorro, do alojamento, de tudo. Do lado do acampamento. E quando o juiz deu a sentença ficou conhecida como a sentença da casinha do cachorro. Porque ele observou a foto da casinha do cachorro e falou assim, podia pelo menos ter dado para o trabalhador a mesma condição que deram para o cachorro. Não é para piorar o cachorro, né? Mas é para melhorar a situação lá do trabalhador. Então essas coisas acontecem, você vai verificar. Isso, né? Essas situações você vai encontrar, né, no Brasil de hoje, de pleno século XXI. O que nós entendemos? É uma grave violação da dignidade da pessoa humana. O trabalhador é tratado como objeto, negociado como mercadoria barata e desqualificada.
à destruição da autoestima e ao comprometimento da saúde física e mental. Ó, quando a gente fala tratado como objeto negociado como mercadoria barata e desqualificada, isso tem uma construção doutrinária, filosófica, de Immanuel Kant. Kant ensinou que as pessoas têm dignidade. E as pessoas têm dignidade e são tratadas como pessoas. As coisas não. As coisas não são tratadas com dignidade, as coisas têm preço. O que se está fazendo é coisificar o trabalhador, é pôr preço no trabalhador. Então você retira a dignidade e você põe preço no trabalhador. Você coisifica o trabalhador, você trata o trabalhador como se fosse uma mercadoria barata, né? Como se fosse um desqualificado. É claro que isso vai trazer um enorme comprometimento, não só da saúde física, como da saúde mental. Você destrói o trabalhador. Eu já vi trabalhador chorar. Você senta para conversar com ele e fala, rapaz, e aí? E o cara se desabar, de vergonha, de humilhação. Ele sente humilhado. Sente um nada, um zero. Diz, como é que eu vou voltar para casa? Não tem o que levar para casa, ele só tem dívida. Então você está destruído. E aí ele, como ele está destruído, ele não tem força, ele não consegue nem romper o contrato de trabalho, porque ele não tem força para sair dali. Claro, há algumas situações em que o trabalhador não sai mesmo, porque ele não sabe nem como chegou. Levam ele de noite, estradas vicinais, né? Se o cara é de cachaça, para ele não saber como é que ele, onde é que ele está. Né? Mas há situações em que o trabalhador sabe como sair, mas não tem força para sair. Tem um caso muito conhecido, chamado Zé Pereira. Zé Pereira aconteceu em 1987, no Pará. Zé Pereira tinha 17 anos, trabalhava numa fazenda e estava sendo mantido em condição análoga de escravo. Um dia ele resolveu fugir. Ele e um parceiro dele, que ele só conhecia pelo nome de Paraná. E eles fugiram, mata dentro, mas foram interceptados. Os caras perceberam a fuga, tocaiaram os dois, e quando eles passaram, meteram bala. O primeiro tiro pegou na cabeça do Paraná, ele tombou, já era, na cabeça. Aí, não acertaram o Zé Pereira, chegaram e falaram, olha, corre. Ele viu o Paraná morto, falou, corre. Quando ele correu, ele sabia que ele ia morrer. Quando eles correm, ele correu, os caras atiraram. A bala pegou aqui e saiu. Ele tombou e se fingiu de morto. Se fingiu de morto. Ela pega de trás para frente, sai aqui, e ele caiu no chão, estava morto. Ficou lá quietinho. Aí escutou tudo. Os caras pegaram os dois corpos, botaram na caçamba da caminhonete. O que vão fazer com ele? Não, vamos jogar no rio. Vamos jogar no rio. Caminhonete, foram embora. Não, vamos... Aí tinha uma disputa de dois proprietários rurais. E eles falaram, não, vamos jogar na frente da fazenda do fulano, para comprometer o camarada. Pararam a caminhonete, jogaram os dois corpos e, sumiram. Só que o Zé Pereira não estava morto. E aí ele pede ajuda. O gerente da fazenda manda levar o Zé Pereira para a cidade para se tratar no hospital. E o Zé Pereira, então, denuncia, né, essa situação. Entra com ação, busca lá, e o Brasil foi questionado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso Zé Pereira ficou muito conhecido. Agora, no passado, o Brasil foi denunciado de novo e foi condenado. No caso da Fazenda Brasil Verde, eu funcionei, inclusive, como um dos peritos da Corte. Então, o Brasil tem tido dificuldade nos organismos internacionais por conta das questões que envolvem o trabalho escravo contemporâneo. Voltando aqui à nossa discussão, tem a jornada exaustiva. Como é que é teu nome, parceiro? Márcio, diz para mim o que você acha que é jornada exaustiva. O que vem na sua cabeça? Isso é uma jornada exaustiva. Como é teu nome, parceiro? Diga, Adriano, o que você acha que é jornada exaustiva? Uma carga horária elevada. Hã? Fala, moça, como é teu nome? Betinha?
Vamos lá, Beth. Não nos permite viver. Uma carga horária que não nos permite viver, não ter lazer, não conviver com família. Eu acho que tudo isso já é uma jornada exaustiva, porque a gente vive só para trabalhar. Carga horária hoje do taxista é uma... Carga horária do taxista. Quem mais quer falar o que acha que é o que entende por jornada exaustiva? Diga, amor, como é o seu nome? Diga, Thelma. A pessoa que está, por exemplo, eu trabalhei numa loja que não podia sentar. Não podia sentar de jeito nenhum, só. Podia não ter ninguém na loja, você não podia sentar. Você só tinha direito de sentar 15 minutos e pouco. Aí eu alimentar, eu ia no banheiro para poder eu sentar, porque senão não dava. Às vezes eu saía de quebrada, foi essa época. Pô, aí tu dava o maior golpe, até o banheiro, ficava sentada lá no banheiro. Tem gente hoje trabalhando com fralda geriátrica, porque não pode sair do local de trabalho. Fralda geriátrica. Tem um filmezinho que está rodando aí nas redes sociais aí, que o camarada fala isso, né? Aquele menino que é humorista lá da Rede Globo, lá do Zorra Total. Mas aquilo ali é real, tem ação nossa por conta disso. Tem ação do Ministério Público do Trabalho. Fralda geriátrica para não sair de onde está. O cara fica sentado, esse pessoal de call center aí, não pode deixar o local de trabalho. Quem trabalha em frigorífico, os caras não deixam sair, o cara sai do frigorífico. Está lá trabalhando no frigorífico, aí ele vai no banheiro, está todo contaminado. Aí imagina, o cara não deixa sair. Então vejam, o que pode ser uma jornada exaustiva? Talvez todas essas coisas que foram ditas aqui. Diga, como é teu nome? Diga, Plínio. Isso é assédio moral também. Vejam só, o que a gente pode entender por jornada exaustiva? Uma jornada extenuante, uma jornada sem proteção, uma jornada extremamente longa, tudo isso pode ser entendido como jornada exaustiva. Agora, preste atenção numa coisa. A jornada exaustiva que nós estamos tratando aqui é crime. É crime. Está no Código Penal, no artigo 149. Então, a princípio, o conceito de jornada exaustiva não pode ser alguma coisa que a legislação tenha previsão, porque senão é um conflito da legislação. Então, como é que você vai verificar? Uma jornada que não tem controle legal? Ok. Uma jornada extensa, a CLT permite você trabalhar 8 mais 2, em situações excepcionais, mais 2, então tem um total de 12. Repito, em situações excepcionais. Agora pensa numa coisa, o sujeito tem uma jornada de 8 horas, mas a atividade que ele desenvolve é extremamente desgastante. Será que isso também não pode ser uma jornada exaustiva? Eu acredito que sim. Então vejam a dificuldade de você entender o que é jornada exaustiva. Ora, do meu ponto de vista, a melhor forma de chegar a um denominador comum é dizer assim, olha, é algo que leva o trabalhador a um esgotamento. Esse esgotamento pode ser físico, esse esgotamento pode ser mental. Desde que o trabalhador seja levado a um esgotamento, a desenvolver atividades que estão acima das suas forças, acima das suas condições, isso pode ser jornada exaustiva. Está no Código Penal como crime. E nós estamos aí com inúmeras propostas que desregulamentam o controle da jornada de trabalho. Olha a jornada intermitente. Olha o contrato intermitente. Olha o que é que está sendo preparado para todos nós na reforma trabalhista. Repito, isso é crime. Então, do meu ponto de vista, a jornada exaustiva é uma condição degradante. Por isso eu estabeleço 2 grandes grupos. O trabalho forçado, que compreende a servidão por dívida, e a condição degradante, que compreende a jornada exaustiva. Isso foi o que a Escola Social me pediu para apresentar aqui para vocês, né? Principalmente, há um pedido também de falar sobre a jurisprudência dos tribunais. Nós temos tido um grande sucesso na Justiça do Trabalho.
há muitas ações do Ministério Público do Trabalho com grandes vitórias, grandes vitórias. Agora, tem outras situações que também se mostram como de degradação do ambiente de trabalho. A gente mostrou aqui naquela sucessão de fotos questões que envolvem, por exemplo, o assédio moral. Isso destrói a pessoa. Destrói a pessoa. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais já está começando a decidir sobre dano existencial. O que foi que você falou para mim que é jornada exaustiva? Beth, né? Pode falar de novo? Isso, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais está começando a entender como dano existencial, porque o trabalhador é levado a uma forma de trabalho que impede que ele tenha vida, que impede que ele tenha contato. E isso, no momento em que provoca no trabalhador uma doença, uma depressão, não é só doença de você quebrou o pé, não, é doença da cabeça. Depressão, a depressão é uma doença perigosíssima. E traz um grave problema. A gente não sabe. E às vezes alguém diz para nós, a gente diz assim, não, o que é isso? Eu sou homem, eu sou macho, sou forte, eu não vou ficar deprimido. O que é isso? É coisa de fresco. E às vezes derruba. O sujeito não tem força, não consegue vencer e vai numa degradação até que, pum, vai embora. Essas questões estão acontecendo hoje nos nossos locais de trabalho. A questão da fralda geriátrica é de uma maldade, é de uma humilhação. O trabalhador ficar o dia inteiro com fralda geriátrica, porque o cara não deixa ele ir no banheiro. Então, são situações que ocorrem hoje, que mostram uma absoluta degradação do ambiente de trabalho. Algumas delas estão tipificadas. No artigo 149 do Código Penal, ou seja, representam crime e podem e devem ser assim enfrentadas. Isso, veja, sem falar nas questões que envolvem a terceirização ilegal, né, de situação de inúmeras fraudes ao contrato de trabalho, de inúmeras situações em que os trabalhadores são efetivamente explorados. Eu deixo a sequência dos slides. Eu não gosto muito de seguir, né, ipsis literis os slides, mas o que estava preparado, que tem aí nesses slides, nós discutimos aqui. Ficam os slides para que vocês possam, né, ler com calma. Se a gente tiver dúvida, a gente pode tirar. Quem sabe se a gente não tem uma outra oportunidade para continuar conversando sobre essas questões. Diga. Com essa reforma trabalhista, previdenciária, é legalizar o trabalho escravo, não é isso? Olha só, eu vou concluir aqui. Eu vou concluir aqui, Francisco. Deixa eu só concluir. Essa é a grande preocupação, porque nós vamos manter a Constituição, os dispositivos que estão na Constituição. Aí os deputados estão dizendo aí, não, ninguém está tirando o direito de ninguém, porque ninguém está mexendo na Constituição. Não, claro, você não vai pegar uma lei ordinária e mexer na Constituição, né? Não tem o menor cabimento, não é possível. Por meio de legislação ordinária, você alterar a Constituição. Você precisa de uma emenda constitucional. Você veja que a Previdência é emenda constitucional. É mais difícil, né, de você passar no Congresso, é quórum qualificado de 3/5 com 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Você viu a reforma trabalhista, a maioria simples, uma votação, e o cara ainda deu golpe, né? Porque quando ele botou em votação para o Rodrigo Maia, quando ele votou em votação para definir a urgência, ele perdeu, aí no dia seguinte ele votou de novo. Isso afronta o regimento. O Brasil virou uma bagunça, né? Mas, enfim, essa é a grande preocupação. É que você vai ter uma legislação e, mais do que isso, uma propaganda. Por isso que eu fiz menção ao documento que a CSP preparou, que está de excepcional qualidade. Nós temos uma propaganda muito grande.
Um exemplo, quando aquele projeto da 6.019 foi votado, alteraram a Lei 6.019. A Lei 6.019 é a lei do trabalho temporário. Todo mundo saiu dizendo agora, terceirização ampla, não sei o quê, a mídia, terceirização. Não é. Desculpa, até gritei aqui, me empolguei. Não é. É a lei do trabalho temporário que foi alterada, ou seja, aquelas alterações cabem nas questões diretamente relacionadas do trabalho temporário. Tanto é assim que o deputado Rogério Marinho, quando apresentou o relatório dele, da chamada reforma trabalhista, o PL 6787, se você tiver, não tem nada para fazer, está chovendo, canivete aberto, não dá para botar o pé do lado de fora, entra lá na internet, puxa pelo Google o relatório do deputado Rogério Marinho. Aí você vai ver lá, ele faz um registro diretamente relacionado àquela discussão da Lei 6.019. Por que disseram isso, por que disseram aquilo, e por que não é assim, e por que não é assado? Nós agora, na 6787, nós estamos realmente batendo o martelo da terceirização. Verdade. Então há uma propaganda muito grande, a gente precisa estar atento a isso, organizados, fortalecidos, e a CSB e a Escola Social estão contribuindo para esse fortalecimento e essa melhor preparação dos dirigentes sindicais, das entidades sindicais. Eu fico muito feliz de participar humildemente com uma pequena contribuição.